A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. Eu estou aqui para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 18. Hoje encerraremos este capítulo. Nós fomos até o versículo 39, no último áudio, onde diz que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E nós vimos no áudio passado o grande desafio entre os profetas de Baal e Elias. Na verdade, não foi nem batalha, nem guerra, nada disso, porque eles não fizeram nada, eles só gritaram, não teve resposta nenhuma, porque o Deus é um Deus morto, um Deus que não existe, um Deus imaginário, só na cabeça de Acabe e daqueles profetas. Então não houve guerra, não houve batalha, não houve confronto. E aí quando Elias arruma o altar, ora a Deus e clama ao Senhor, aí sim o Deus verdadeiro responde. Aí sim, um Deus que escuta, um Deus que vê, um Deus que anda, um Deus que tem poder nos céus e na terra. Aí sim, o verdadeiro Deus manda fogo do céu, um verdadeiro Deus, o dono de toda a existência, o dono da chuva, dono de fogo, dono de raios, dono de tudo. Aí o nosso Deus responde, porque há um único Deus. Então, quando Elias fala no capítulo 40, nós vamos ler do capítulo 40 ao versículo 46. Eu quero agradecer ao pastor Gideon Júnior pelo convite, à pastora Loide pela confiança. E nós vamos ler então do versículo 40 ao 46. O texto está aí na sua tela, você pode acompanhar aí na sua tela e vamos fazer a leitura. E diz assim a palavra do Senhor: E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Muito bem, irmãos. Os irmãos observam aqui que nenhum profeta escapou. Por que isso aconteceu? Porque ninguém pode zombar de Deus. Ninguém pode zombar de Deus. Então houve um desafio, eles não conseguiram cumprir o desafio, eles não fizeram nada, eles só gritaram, Baal não respondeu. E então Elias falou o seguinte: ninguém vai escapar, porque isso foi uma afronta ao próprio Deus. Os irmãos viram no primeiro áudio que eles pegavam as crianças como sacrifício, colocava diante do deus Moloque. Os irmãos lembram no áudio que eu comentei que ele ficava simplesmente diante cabeça de homem, corpo de cavalo, com os braços abertos numa banheira,
e ali colocava as crianças ali e sacrificava as crianças ao deus Moloque. Os profetas de Baal estavam ali, os profetas de Astarote estavam ali. Inclusive havia um sexo grupal entre os profetas de Baal e as sacerdotisas de Astarote. Então, irmãos, era muita perversidade, era muita maldade, iniquidade, e zombando de Deus. E ninguém zomba de Deus. De Deus não se zomba. Então, Elias manda matar, lançar em mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Quem foi que prendeu esse povo? O povo de Israel. Eles estavam ali, o povo, na obediência de Elias, porque viu que Elias era um homem de Deus. Irmãos, imagine, o homem ora, não tem chuva. Aí o homem ora e fogo cai do céu. Quem é que não obedece um homem desse? Quem é que não vai obedecer uma autoridade dessa? Então Elias era uma autoridade em Israel. Acabe está vendo tudo isso calado. E Elias manda simplesmente matar os profetas de Baal. Por quê? Porque tinha uma determinação bíblica. Lá no livro de Deuteronômio, existia uma determinação bíblica. Então lá em Deuteronômio, quando fala assim que Elias os matou, em Deuteronômio 13, versículo 13, diz o seguinte, Deuteronômio 13, uns homens filhos de Belial saíram do meio de ti, que incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste. Então inquirirás e informar-te-ás e com diligência perguntarás. E eis que sendo esse negócio verdade, e certo que se fez uma tal abominação no meio de ti, então certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo ao fio da espada a ela e a tudo o que nela houver, até os animais. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também nada se pegará a tua mão do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique, como jurou a teus pais, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Então Elias estava agindo com autoridade do Senhor. Nessa situação histórica aqui, aconteceu vários motivos. Primeiro, vingava as mortes dos profetas do Senhor. Os irmãos lembram que Jezabel mandou matar os profetas. Se não é Obadias, que pega 100 profetas e coloca lá nas cavernas, 50-50, alimenta com pão e com água. Tanto é que Elias, quando se apresenta diante de Acabe e do povo, ele fala assim, só eu escapei como profeta. Na cabeça de Elias, apenas ele tinha escapado. Mas não, tinha 100 ali escondido por Obadias, um verdadeiro homem de Deus. Então um dos motivos foi a vingança da morte dos profetas do Senhor. Segundo, era um cumprimento ao julgamento divino contra os falsos profetas de Israel. E terceiro, irmão, segundo a Bíblia Shed, segundo o comentário da Bíblia Shed, era uma guerra autêntica dos servos de Baal contra Deus e seus seguidores. Então, o que acontece aqui? Não poderia sair impune. Então quer dizer que vai lá, zomba de Deus e fica por isso mesmo? Não. Sempre haverá consequências para aqueles que zombam de Deus. Então, o que nós temos que observar aqui? Israel era uma teocracia, uma sociedade fundada e constituída sob Deus. E quando nós lemos esse texto de Deuteronômio, o texto é bem claro. Determinava a execução dos falsos profetas e ainda mais, prescreve a morte de qualquer um que abrace a idolatria ou incite
outros a se tornarem idólatras. Então, o povo de Baal, os profetas de Baal, eles faziam com que as pessoas se tornassem idólatras. E Deus estava vendo tudo isso. Então, quando Deus chega para Elias, manda Elias sair de Sarepta e fala assim: agora eu vou anunciar chuva sobre a terra. Não é cair chuva e abençoar todo mundo, não. Não é cair chuva, todo mundo desfrutar, não. Tem que acontecer alguma coisa. Você vai lá, observe que eu comentei ontem no texto. Observe, Elias fala assim: segundo a tua palavra que eu fiz isso. Não foi invenção de Elias, não. Não foi invenção de Elias. Segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra que eu fiz isso. A Bíblia de Estudo, NVI, diz que é notável que Acabe não adota nenhuma atitude, nem para executar a sentença mosaica, nem para impedir a atuação de Elias. Quer dizer, ele fica neutro. Ele está olhando tudo isso como se não fosse com ele, mas Acabe também vai ter as consequências dele. Então Elias não iria permitir que o zelo do povo se demonstrasse apenas por palavras. Ele mandou que eles demonstrassem a conversão com atos que poderiam trazer sobre si mesmo a ira de Jezabel, mas que uma vez realizado, significaria um rompimento com a causa de Baal. Então, irmãos, a execução sumária desses sacerdotes por Elias foi um juízo terrível, terrível, só que era necessário, porque mostrava a indignação de Deus contra os que persistiam na rebelião e que estavam dispostos a corromper e desmoralizar toda a nação por seus interesses egoístas. Então a sentença contra eles serviu como exemplo e advertência: com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. E uma terrível retribuição aguarda todos os que desejam vender a alma em troca da corrupção humana. Então, o que acontece? Era algo absolutamente necessário. Os irmãos sabem que eu estou lendo um livro para comentar esses capítulos que a mim foi designado pelo pastor Gedeon Júnior. Eu estou usando o livro do pastor Josué Gonçalves, Porção Dobrada, Elias e Eliseu. Então, aqui na página de número 58, eu vou ler aqui o pequeno comentário, página 58 do livro Porção Dobrada. Eu vou colocar a capa do livro aí, eu tenho ele no formato digital, mas quem quiser comprar o livro, é esse que está aparecendo aí na tela. E ele diz, na página 58, o texto sagrado diz que logo após o Senhor ter respondido com fogo à oração de Elias, o profeta de Tisbe deu instrução ao povo: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Parece uma decisão muito radical, mas não foi. O remédio para extirpar o mal precisava ser tomado. A decisão de Elias não foi tomada por sua própria conta, mas seguia a orientação divina dada pelo Senhor a Moisés. A lei deuteronômica dizia que era necessário destruir todos aqueles que arrastassem o povo de Deus para a idolatria. O desafio do profeta Elias contra os profetas de Baal foi muito além de uma simples luta do bem contra o mal. Ele serviu para demonstrar quem de fato era o Deus verdadeiro e, portanto, merecedor de toda adoração. Mostrou que o pecado deve ser tratado como pecado e que a decisão de extirpá-lo deve ser tomada com firmeza. A luta contra a falsa adoração continua ainda hoje, por parte dos que desejam ser fiéis a Deus. Não há como negar que ao nosso redor ecoam ainda os dons advindos de vários cultos falsos, alguns deles transvestidos da piedade cristã. Assim como Elias, uma igreja triunfante
deve levantar-se a sua voz, a fim de que a verdadeira adoração prevaleça. Então, irmãos, nós precisamos estar simplesmente atentos à adoração verdadeira a Deus. Falsos profetas, idólatras, pessoas que zombam de Deus, com certeza serão severamente punidos. E não teve outra. Ele fala claramente: não deixe que ninguém escape. E seguindo uma determinação de Deus. Foi Deus que mandou Elias agir daquela forma. Deus estava com Elias, guiando a cada passo, a cada instante, a cada momento. E aí Elias vai e faz exatamente o que Deus determina. E a Bíblia diz o seguinte, no versículo 41, a palavra do Senhor diz: então disse Elias a Acabe, some. Então, a Bíblia diz no versículo 41, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Elias estava respeitando aqui a autoridade de Acabe. Ele era mau, ele era ímpio, ele seguia Baal, mas era o rei de Israel. Ele era uma autoridade. Deus permitiu que Acabe estivesse ali. Não era um reino legítimo, porque lá no reino do sul tem um reino legítimo ali. Saiu Salomão, entrou Roboão, entrou Abias, entrou Asa, entrou Jeosafá. Era um reinado legítimo. Aqui no norte não. No norte, os irmãos perceberam claramente, houve muita matança para poder ganhar o reinado do norte. Nadab, Baasa, Zin, Elá, Tibni, Ori, Acabe. E aí nós aprendemos com o pastor Gedeon Júnior sobre as dinastias. E um rei matando outro rei para ganhar o trono, para ganhar o poder. Então aqui em cima no norte, o reino não era legítimo, mas todavia esse reinado aqui no norte foi permitido por Deus. Então se Acabe é o rei de Israel, foi uma permissão de Deus. Deus permitiu que Acabe fosse o rei de Israel. Que Elias está respeitando a autoridade. Então ele está falando: tu és o rei, então sobe, come e bebe. Em outras palavras, vai acabar toda essa crise. Vai vir bênção, vai vir chuva, vai vir comida. Então você come, você bebe. A fome brevemente vai acabar, vai terminar. E aí, irmãos, no versículo 42, diz que Acabe subiu a comer. Porque no versículo 41 diz assim: come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias, o que Elias faz? Ele vai orar. Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Então, enquanto Acabe está comendo, enquanto Acabe está em um banquete, Elias foi orar. E a oração de Elias, ela foi uma oração de intercessão em favor do Israel. Estava orando pelo povo, porque ele sabia que a chuva viria, mas ele se preocupava que as condições para o recebimento da bênção celestial fossem totalmente satisfeitas e que os resultados da reforma fossem permanentes. Então ele estava orando, estava buscando a Deus. Aqui no versículo 43 fala: e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E o moço subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Não se sabe se é verdade, mas aqui é uma informação. Dizem alguns comentaristas, de acordo com o comentário da Bíblia Shed, diz que há uma tradição fortíssima que afirma que o filho da viúva de Sarepta, aquele que havia morrido e que Elias orou e que ressuscitou, passou a ser o companheiro constante do profeta.
Ele estava na casa desse moço, certo? Ele morou na casa desse moço, no quarto de cima. O moço morreu. Ele ora, o moço ressuscita. A mulher fala: agora eu vejo que tu és um homem de Deus. Diz alguns comentaristas, aqui na Bíblia Shed, que uma tradição diz que esse moço é esse menino. Que ele é esse garoto que começou a seguir o profeta Elias. É uma afirmação, não é uma afirmação, não podemos cravar, né? Segundo uma tradição, mas ninguém pode dizer que sim ou que não. Mas é possível, irmãos. É possível, sim. É provável, não tem problema nenhum. Possa ser que foi verdade, que seja verdade. Possa ser que seja uma verdade. Mas a Bíblia diz, pastor Heber, não. Está na Bíblia, pastor Heber? Não está na Bíblia. Mas possa ser que seja isso. A Bíblia fala moço, né? Versículo 43. E disse ao seu moço, não fala nada do moço, quem era, quem não era. Então, voltando aqui. Aí ele vai lá uma vez e não viu nada. E sucedeu, e aí o Elias fala para ele aqui no versículo 43, torna lá 7 vezes. E ele vai, uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a 7ª vez diz, eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. E aí muitos de vocês que estão me ouvindo lembrou do hino, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Lembrou do hino? Então, pois é, baseado nesse texto. Então, ele vai lá e vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, o que ele fala? Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. Vai cair água, vai descer água. Já viu, irmãos, quando tem uma nuvem bem nublada, o tempo se fecha, todo mundo já né? Quem está na rua já puxa o guarda-chuva, quem está vendendo alguma coisa na rua já tira a sua barraca, porque sabe que vai vir água. Quem está com roupa no varal já cata a roupa no varal, porque sabe que vai vir chuva. É notável. O tempo se fecha, fica tudo escuro, nublado, já começam os trovões, os relâmpagos, vai cair água. E cai mesmo. Então, ele falou para Acabe, some, desce, porque vai cair chuva. E aí, o que acontece? E sucedeu que a 7ª vez disse a Elias, eis que uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que entrando os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Irmãos, ele foi para Jezreel. A minha Bíblia aqui de aplicação pessoal, Bíblia de estudo e aplicação pessoal, diz o seguinte, Elias correu quase 10 quilômetros de volta à cidade, a fim de dar a última chance a Acabe, ou seja, que deixasse seu pecado antes de se unir a Jezabel em Jezreel. Sua corrida também garantiu que a correta história a respeito dos acontecimentos alcançaria aquela localidade. Então, eles estão no Monte Carmelo, certo? E ele sai correndo e ele vai para Jezreel. Então, olha só, irmãos, Elias, ele está no Monte Carmelo, certo? Quando ele fala que vai chover, Acabe vai para Jezreel. Jezreel, onde está Jezabel. Jezabel está em Jezreel. Então Elias, segundo o comentário aqui da minha Bíblia, segundo o comentário aqui da minha Bíblia, correu quase 10 quilômetros de volta à cidade. Quem está no carro aqui é Acabe, com a sua carruagem, com a sua comitiva. Elias vai correndo, irmãos. Deus deu força para Elias, ele sai correndo, ele chega na frente do carro de Acabe.
Ele chega na frente da comitiva de Acabe, na esperança de talvez dizer o seguinte: se volte para Deus, se volte para Deus. Você vai se encontrar com Jezabel. Olha o que Deus fez no Monte Carmelo. Olha a maravilha que Deus fez no Monte Carmelo. Olha a consequência que teve na vida dos falsos profetas de Baal. Então, era mais ou menos essa intenção. E a mão do Senhor, versículo 46, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Ele foi correndo, ele correu adiante de Acabe. Jezreel está situada perto do Monte Gilboa. Então ele sai do Monte Carmelo e vai para Jezreel. Então o retorno de Acabe a Jezreel foi à noite. Foi à noite. Só que estava o quê, irmãos? O tempo fechado. O tempo se fechou, a chuva está caindo. Tempestades, trovões, relâmpagos. Então ele vai à noite, diante de uma tempestade que cegava as vistas por estradas montanhosas, e até nisso Elias, canal de bênção para Acabe. Porque devido à dificuldade de ver o caminho, o profeta corre adiante do rei, guiando a carruagem real em segurança até os portões de Jezreel. E com esse ato de bondade, Elias mostrou o quê? Que era um homem de Deus, que não tinha nenhum rancor talvez ali com Acabe, para com o rei, e que estava disposto a realizar um serviço para o rei, servindo ao rei, porque ele entendia que aquele rei, mesmo mau, mesmo perverso, foi permissão de Deus. Deus permitiu. Deus permitiu. Os irmãos lembram do texto: nenhuma autoridade, toda autoridade foi constituída por Deus. Então, foi uma autoridade constituída por Deus. Nós aprendemos aqui que ainda poderia ter uma chance para Acabe, né? Antes de entrar em Jezreel. Elias ainda tentou, talvez, avisá-lo: não entre, não vá para Jezabel, se renda ao Senhor. E ele simplesmente vai para Jezreel, encontra sua maligna esposa e conta tudo o que aconteceu. Eu posso imaginar aquele homem entrando ali assustado e contando tudo. O que foi que aconteceu, Acabe? E Acabe conta tudo o que aconteceu, desde lá do desafio do Monte Carmelo, desde do seu encontro com Elias, e Acabe conta tudo para a sua esposa maligna, Jezabel. E nós vamos ver isso no áudio de amanhã. Então, amanhã nós vamos entrar no capítulo 19, se Deus assim permitir, e aí no capítulo 19 nós vamos simplesmente ver exatamente Jezabel ameaçando Elias, porque Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Isso veremos amanhã, se Deus assim permitir. Meu querido irmão, que Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.